Amém? Diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Diga assim comigo: um cordeiro, como havendo sido morto. Amém? Tome vossa assento. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, há várias interpretações que saem fora da realidade bíblica por causa da visão que tem da Bíblia Sagrada. Quando analisamos várias seitas surgindo, primeiro, alguns começam a interpretar a Bíblia e interpretam com um método alegórico místico. Qual é a visão alegórica mística? É quando você pega a Bíblia e larga o literal de lado e começa a ver a Bíblia só como simbologia. E aí a pessoa começa a colocar simbologia em tudo e esquece que a Bíblia é realidade para os nossos dias, é realidade para nós e não só história simbólica. Muitos interpretam a Bíblia com o método racionalista. Qual é o método racionalista? Muitas vezes usado pelos gnósticos, que foi um problema enorme que o apóstolo João enfrentou nos seus dias. O método racionalista coloca a Bíblia debaixo da razão humana. Os gnósticos defendiam que Deus é super grande, tão imenso, que a mente finita não pode conhecer, ou seja, a mente finita não pode conhecer o infinito. Então, nós não podemos conhecer Deus, então vamos ficar longe dele, que a nossa mente não o pode ter, não pode conhecer. E aí temos vários métodos. Tem um método dogmático. Qual é o método dogmático? É aqueles que inventam coisas e depois que a Bíblia confirma o que ele inventou. Ele coloca a doutrina antes de ler a Bíblia. Aí ele diz: nós acreditamos assim, você pode ver, né? Então ele inventou o primeiro, ele arrumou o primeiro e depois quer que a Bíblia concorde com aquilo que ele disse. É o método dogmático. Mas o melhor método de interpretar a Bíblia é o método gramático histórico. Ou seja, quando você começa a analisar a Bíblia como ela é, pela gramática bíblica, e começa letra por letra o que é a realidade, e aí você começa a entendê-la, viu? A Bíblia não é bicho de 7 cabeças, mas você precisa estudar. Tem um povo aí que diz que pregar a palavra de Deus é fácil, é só abrir a boca e vai falando, não é assim não. Se você quer ser um pregador da palavra de Deus, se você quer anunciar esse evangelho, comece a ler a Bíblia, que Deus vai lhe revelar tesouros escondidos, e você vai ver como vai ser diferente e o que Deus vai ensinar para ti. Mas muito bem, na leitura de hoje eu quero usar um pouco o método alegórico, sim, com o gramático histórico, para entendermos aqui o que Deus tem a nos dizer. Veja bem, nisto vi entre o trono e os 4 animais seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como havendo sido morto. Jesus Cristo aparece muitas vezes na Bíblia Sagrada de várias formas, como um leão, né? Porém agora ele estava aparecendo como um cordeiro. Quando vemos Cristo aparecendo como um cordeiro representa o quê? Mansidão. Um cordeiro representa humildade. Um cordeiro representa inocência. Um cordeiro representa pureza. Jesus Cristo então aparecendo como um cordeiro neste momento. E a Bíblia diz, como havendo sido morto, ou seja, ele tinha sido morto, mas não estava morto naquele momento. Tinha a marca da morte, pois ele havia sido imaculado, porém estava vivo em pé diante de Deus.
o Cordeiro que tem sido morto pela nossa vida está diante de Deus para ser intermédio de mim e você diante do Pai.